Olá, cidade, sejam todos bem-vindos a este espaço todinho nosso de conversa e informação. Eu sou Luciano Rocha e esse é o podcast Fala Aí, aqui em Novo Oriente de Minas. Ei, você já conhece as redes sociais que levam o nome da cidade de Novo Oriente de Minas? Eu não sabia. Uai, Novo Oriente de Minas está presente nas plataformas do TikTok, do Kawaii, do Facebook e do YouTube. Então agiliza aí e escolhe a plataforma que você mais se identificar e segue a gente para fortalecer a página e incentivar conteúdos como este. Se você quer uma internet rápida e confiável, conheça a Speednet, o provedor de internet que vai transformar a sua experiência online. Ultra velocidade para assistir filmes, séries e jogar online sem interrupções. Não perca tempo. Assine agora a Speednet e descubra o que é navegar sem limites. Speednet, você sempre conectado. Hoje é um dia muito especial para a gente. Além de marcar a retomada das gravações do nosso podcast, estamos recebendo alguém que sabe exatamente o significado da fé, da persistência, sobretudo o significado dos valores. Hoje estamos aqui com um coração muito alegre recebendo um ser que transmite paz e luz, o reverendíssimo Bispo Messias. Bispo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Luciano. Um prazer estar aqui na cidade, na paróquia, e agora essa oportunidade de partilhar um pouco das inquietações, das esperanças e das alegrias da vida e do ministério do bispo e sua presença na sociedade. Bispo, para começar essa nossa conversa, primeiro eu gostaria de saber qual é a representatividade de um bispo na hierarquia do catolicismo. Assim, qual é a função? Sim, a pergunta ela é muito importante porque dentro do catolicismo, dentro da Igreja Católica, se não houver a pessoa do bispo, ela não é Igreja Católica. O bispo, ele é um sucessor dos apóstolos. Jesus tinha 12 apóstolos e os bispos vieram após os apóstolos. Eles foram deixando sucessores por onde eles passaram. Por isso, um bispo, ao assumir uma diocese, ele não assume porque quer, mas ele é nomeado pelo chefe supremo da Igreja Católica, que é o Papa. Né? E para receber a ordenação, para se tornar bispo, ele precisa de ter pelo menos mais 3 bispos legítimos na sua ordenação, garantindo assim a sucessão apostólica. Então, a hierarquia é o quê? O padre, depois o bispo. Sim, aí nós temos os graus da ordem. Né? Os graus, o sacramento da ordem, ele está dividido em 3 graus. O primeiro grau é o episcopado, porque está ligado à fonte, está ligado à origem. Jesus Cristo instituiu o grupo dos apóstolos. O segundo grau é o presbiterato, então o ministério dos padres. Por que segundo? Porque o presbiterato é transmitido pelo bispo para aqueles que serão ordenados, então, presbíteros. E o terceiro grau é o diaconato. Né? Então, o sacramento da ordem se divide nesses 3 graus: episcopado, presbiterato e o diaconato. Agora tem os títulos, ou funções, ou ainda cargos. Por exemplo, tem o arcebispo, que é o responsável por coordenar uma porção da igreja, formando uma província, que são dioceses ligadas à arquidiocese. Então, o arcebispo, ele é o bispo de uma arquidiocese, ligada a ela tem outras dioceses. No nosso caso, nós pertencemos à província de Diamantina. Então, tem Diamantina, Araçuaí, Teófilo Otoni, Almenara e Guanhães. Formamos, assim, então, uma província. Além do arcebispo, nós temos também os cardeais,
que são nomeados, né, pelo Papa. Os cardeais, recentemente nós acompanhamos a eleição do novo Papa. Os cardeais são aqueles que elegem o Papa quando é necessário, né? E o Papa que recebe, então, esta função de coordenar toda a Igreja. Mas vale dizer, ele é o bispo da Diocese de Roma. Então, em termos de hierarquia, é isto. É o bispo, os padres e os diáconos. A estrutura complexa, né? Sim. É interessantíssimo isso. E quando é que o senhor sentiu o chamado para a vida religiosa, bispo? Eu não sei precisamente indicar, mas desde criança já eu senti o chamado de Deus. Eu tive a colaboração, então, de família piedosa. Eu tive a colaboração de uma professora de primeiras letras, que era também uma catequista, transmissora de muitos ensinamentos, e ela sempre motivava a vida sacerdotal, as várias profissões, e falava da vocação sacerdotal, para a vida matrimonial, vida religiosa e vida sacerdotal. Então, aí, na infância, eu já comecei a sentir o chamado de Deus para ser padre. É verdade que demorei um pouco a ingressar no seminário, porque vivia na zona rural e naquele tempo os estudos eram difíceis. Hoje busca-se o aluno lá onde ele está, né? Naquela época não. Eu lembro que para fazer a quarta série eu deslocava 10 quilômetros por dia, né, para ir até a escola para fazer a quarta série. Então, quando eu ingressei no seminário para fazer o sexto ano, né, naquele tempo a gente falava sexta série, eu estava já com 19 anos. Então, o primeiro chamado, eu posso dizer, veio talvez aí na infância. Na infância. Interessantíssimo, viu? Nessa caminhada aí, você teve alguma inspiração, uma figura marcante assim, durante esse processo? Porque, na verdade, eu queria saber do senhor como que foi essa nomeação como é que é? Episcopal. Episcopal. Como que foi essa nomeação? Sim. Olha, a inspiração, ela vem geralmente do testemunho. O Papa Emérito Bento XVI falava: o testemunho suscita vocações. Eu, quanto muito, penso com o testemunho do pároco da minha cidade, muito dedicado à igreja. Então, eu acho que ele deixou marcas profundas, bonitas. Então, o seu testemunho foi importante, como mencionei também da família dessa senhora, aí a vida dos santos também me ajudaram, né? Agora, o chamado, eu fiquei padre, vão fazer 33 anos, em 1992, e depois de 14 anos e meio, aí fui chamado, então, para ser bispo, recebendo o comunicado que o Papa havia me nomeado bispo, né, para a diocese de Uruaçu, lá no norte de Goiás. Então, é uma escolha da igreja, não uma escolha pessoal, mas uma escolha da igreja. O senhor é natural de onde? Eu nasci na cidade de Passos, lá no sul de Minas, naquela região Passos, Alpinópolis, é por ali que vive a minha família. E hoje, como que é um dia típico na vida de um bispo? A vida de um bispo, além a gente tem os momentos de vida de oração, precisa, se faz necessário, cerca aí de uns 30, 40 minutos, né, para começar o dia, né? Eu também gosto de um pouco de prática de exercício físico, e depois vai para os atendimentos, para os encaminhamentos. Então, às vezes é na cúria, lá que é o escritório da diocese, às vezes também em paróquias, muitas vezes em paróquias, visitando, atendendo as solicitações que vão surgindo. Na questão administrativa também demanda o tempo do bispo. Na animação pastoral, no sentido de organização, de animação,
reuniões, são muitas reuniões que acontecem conosco, tem dia que tem mais, né? Tem época que menos reuniões, então oscila um pouco assim, além das funções que a gente tem também em nível, às vezes, regional, como CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A gente vai dar uma pequena pausa aqui, a gente vai voltar a falar especificadamente sobre a visita do senhor aqui na cidade. Precisando de uma internet SpeedNet, veloz e confiável. Se precisar de um espaço para fazer uma comemoração, Rancho Califórnia. Voltamos já já. SpeedNet, 100% fibra óptica. Você sempre conectado. Eletromóveis RG, conforto e qualidade ao seu lar. Minas Materiais de Construção. Nossa melhoria de cada dia é por você, cliente e amigo. Farmácia do Trabalhador, agora localizada em 2 endereços, na Praça João Roque e na Praça Tristão da Cunha. Agropecuária Giro do Boi. Compromisso e parceria com o seu agronegócio. Mercadinho e Agro, Carol Vita. Participe do grupo do WhatsApp Fatos e Fofocas. Voltamos aqui com a nossa conversa com o Bispo Messias. Ô Bispo, vamos falar dessa sua visita aqui a Novo Oriente, falando especificadamente de sua diocese. Pode chamar de sua? Sua diocese? Pode, né? Quais são os maiores desafios pastorais da sua diocese? Sim, quando nós falamos diocese, vale dizer que é um conjunto de municípios e de paróquias. Nós temos dentro da diocese de Teófilo Otoni, por que Teófilo Otoni? Ali que está a sede da diocese. O polo, né? Isso. Então, dentro da diocese de Teófilo Otoni, nós temos 33 municípios e 43 paróquias. Então, está sob a minha responsabilidade, desde Mantena, passando ali por Frei Inocêncio, descendo aí Nanuque, Serra dos Emorés, Malacaxeita, Franciscópolis, esta região aqui, Águas Formosas, Machacaliz, tudo está dentro do espaço geográfico da Diocese de Teófilo Otoni. A principal missão e principal preocupação é cumprir o que Jesus mandou. Jesus disse: ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Então, o anúncio da luz do Evangelho, da vida de Cristo, do seu mistério, paixão, morte e ressurreição, é a principal preocupação. Como fazer com que o Evangelho realmente chegue a todas as pessoas e tenha vida. Depois nós diríamos também, uma outra questão é a questão da fidelidade. Hoje a gente vai nas empresas, as empresas buscam a fidelização das pessoas. Né? Então, faz o cadastro, a pessoa volta naquele lugar. Alguém uma vez me disse, depois de uma certa idade, a gente passa a comprar na mesma farmácia, passa a comprar na mesma panificadora. Então, parece que a gente se torna familiar àquela realidade. Então, na igreja também, a gente precisa preocupar com esta fidelização, porque há muitos batizados que distanciaram, que estão afastados. Eu falo isso na dimensão católica, mas não é só na dimensão católica. Outros irmãos, igrejas evangélicas também, falta muitas vezes esta fidelidade. Então, as pessoas mudam, né, com muita facilidade. Então, essa vulnerabilidade da sociedade que nós vivemos, a facilidade que se tem, né, de mudanças, então as pessoas às vezes falta isso. Então, é um desafio, como manter esta fidelidade. Um outro desafio, eu diria hoje, é a evangelização da juventude. Porque vamos pensar em nível de Brasil. São muitos os jovens que existem no Brasil. E onde eles estão? Eles estão nas escolas, eles estão no trabalho, nas fábricas, né, no mundo do trabalho.
À noite a gente encontra a juventude nas praças, encontra nos bares, nas lanchonetes, nas danceterias, né? Então a juventude está aí. Mas como fazer com que esta juventude receba também a luz do Evangelho, né? E que esta luz do Evangelho seja capaz realmente de iluminar a vida das pessoas. Além também, desafio é fazer aquecer os corações, porque há pessoas que procuram a Deus nos momentos de dificuldades, da doença, no momento da dor, mas depois não mantém este coração aquecido por Deus, para dizer: o Senhor é minha vida, nada me falta, porque eu estou na presença do Senhor. Então isso também é no sentido de aquecer os corações. Ajuda também para as famílias, evangelizar as famílias é também um desafio que precisa existir. E o cuidado de uma sociedade fragilizada. A sociedade está, diríamos, doente, né? Tem as suas enfermidades e precisa cuidar, ajudar a cuidar desta sociedade. Enfim, a gente poderia ficar falando, né? Desafios existem e existem muitos, mas vamos fazendo com a graça de Cristo aquilo que a gente pode fazer. E, voltando aqui, pegando um gancho do que o senhor falou sobre a questão dos jovens, e a igreja está conseguindo comunicar com essa nova geração? Sim, tem se buscado muitas formas, né, de aproximar da juventude, sobretudo no sentido de iluminar o sentido da vida. Buscar, porque nós temos tido notícias de muitos jovens que estão se desnorteando, buscando uma falsa felicidade no mundo das drogas, por exemplo, né? Buscando uma falsa felicidade no prazer exagerado, descontrolado, numa vida desordenada. Nós temos notícias de jovens que perdem o rumo e o sentido da vida e se matam, né? Tem muito acontecido isso. Então a igreja vai fazendo o que pode. Claro que precisa haver também abertura da parte deles, né? E a igreja quer ajudar essa juventude a se firmar. Os desafios são grandes, são grandes. A voz do mundo hoje fala muito forte, muito alta, e ela atrai. Ela tem um jeito de apresentar um mundo colorido que atrai, né? E Jesus, ele apresenta algo diferente. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz todos os dias. Enquanto o mundo oferece um prazer rápido, uma solução fácil, Jesus propõe a cruz no seu seguimento, né? Quem quiser me seguir, aceite os desafios do dia a dia. O senhor está aqui na paróquia Nossa Senhora da Ajuda para uma visita pastoral, não é isso? O que é essa visita pastoral e o que ela diferencia de outras visitas numa paróquia? Sim, eu já vim várias vezes à paróquia, e eu penso talvez até que Novo Oriente foi uma das paróquias que recebeu já muitas vezes a minha visita. Agora, a visita pastoral, ela é uma visita em que o bispo, né, o sucessor dos apóstolos, primeiro responsável pela diocese, dedica um tempo maior para permanecer numa paróquia, para permanecer na sociedade, né? Então, são geralmente 3 dias que eu venho e fico. Então, visita organismos, né? A gente está no tempo de férias agora, né? Mas normalmente quando eu vou numa paróquia, a gente visita escolas, a gente visita prefeituras, visita a Câmara Municipal, visita enfermos, né? A gente visita os vários organismos onde tem os presídios, né? Visita os irmãos presos, hospitais, né? Leva a bênção, a palavra de Deus, né? Visita os meios de comunicação, visita as comunidades, né? Enquanto possível, e celebra também com as pessoas, além da agradável convivência com o pároco também, que é muito acolhedor, e aí a gente está junto, reza juntos, né? Conversa,
e de alguma forma nos edificamos mutuamente. Renova também, né? Sim, sim. Renovação de fé, né? Este ano a Igreja Católica ela celebra o ano jubilar. Eu fui pesquisar, né? É o ano santo, né? Fala um pouco sobre isso pra gente. O que consiste o ano jubilar? Então, o Ano Santo, ele é celebrado atualmente já há um longo tempo, já foi em tempo maior, mas atualmente é a cada 25 anos, a não ser que haja um ano extraordinário, como foi em 2013, o Ano da Misericórdia. A cada 25 anos, a Igreja celebra o Ano Santo. Este ano tem uma marca muito significativa. São 2025 anos da encarnação, do mistério da encarnação. O que é isto? 2025 anos que Deus se tornou gente. O Verbo se encarnou, habitou entre nós, no seio da Virgem Maria, né? Então, é o mistério, é o jubileu do Ano Santo da encarnação. E aí o Papa Francisco, ao promulgar este Ano Santo, ele deu a temática da esperança como um norte para a vivência deste Ano Santo. Então, suscitar a esperança na sociedade, suscitar a esperança nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, nos adultos, nos idosos. É muito importante a nossa vida esperançosa. Quando alguém diz, não espero mais nada, significa que já entregou os pontos, não quer saber, né? Não acredita na transformação, não acredita na renovação. Então, o Papa traz, né, para nós esse sentido de esperança. Então, celebrar, é um tempo de graça, um tempo de renovação, um tempo de perdão. O Ano Santo também tem esse sentido de perdão, né? Relações desgastadas pelo ódio, pela maldade, e também por situações que carecem mesmo de perdão. Então, renova-se os casais, renova-se a vida de todas as pessoas. Ô bispo, eu vou fazer uma pergunta, ela é um pouco mais complicada, e aí eu dou o direito ao senhor quiser responder, né? São dúvidas que eu tenho, então eu acho importante, muita gente pode ter as mesmas dúvidas que eu, com relação aos escândalos que a gente vira e mexe, a gente vê principalmente pedofilia. A gente ouve muito, e a mídia, eu estava conversando com o senhor antes, a mídia até chama isso de que o Papa Francisco chamava de desafio mais espinhoso, né? Como o senhor enxerga esses escândalos? Como a igreja tem enfrentado isso? O tema ele é importante, ele não pode ser desconsiderado, né? E normalmente quando aparece um caso na igreja, seja de um sacerdote ou de algum de seus membros, esse caso ele tem destaque grande na mídia, na sociedade. Mas é provado, e existem documentos que indicam isto, que o número também de abusos e de pedofilia existe muito nas famílias, questão de padrasto, por exemplo, né, que abusa de menores. Existem em escolas, né, professores, né, existem em vários setores da sociedade. E a igreja foi amadurecendo também, né, esta compreensão, a ponto de chegar, né, a dizer, na igreja não há lugar para pedófilos. Ou seja, então a política hoje na igreja é muito rigorosa. Quando um bispo fica sabendo que na sua diocese teve um caso, alguma situação, ele precisa fazer uma séria investigação, e uma investigação muito séria. Ele deve fazer a denúncia, se a família não quer denunciar, ele mesmo deve fazer a denúncia no órgão civil, na polícia, além também de apresentar
denúncia junto à Santa Sé, o organismo da Igreja. Averiguado a veracidade deste delito, então o sacerdote ele pode perder, né, o seu estado clerical, ser reduzido, né, ser retirado dele o ministério, recebendo a dispensa, a demissão por parte da Santa Sé. Então é um assunto muito sério e a igreja tem cuidado e tem insistido nisso. Foi pedido que toda diocese tenha a sua comissão pro menor, né, para defesa, para proteção dos menores, né, e que aprofunde, então, também sacerdotes, lideranças, né, assinam documentos, um protocolo que existe nas dioceses para que as crianças possam ser protegidas. Naquele momento, naquele auge grande, uma vez o Papa Bento XVI fez uma via sacra lá no Coliseu, e uma das estações ele fez uma reflexão muito dura. Disse: quando as criancinhas vão poder atender ao apelo de Jesus? Deixai vir as minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Elas não podem encontrar ameaça no mundo da igreja. Elas precisam encontrar proteção. E às vezes aí o que acontecia no passado é que o bispo ou o organismo da igreja às vezes protegia o sacerdote. E dizia: é um filho do meu coração e eu preciso protegê-lo. Mas também a vítima é uma filha do coração que precisa também de proteção. Outro assunto polêmico é em relação à política. A igreja, ela pode ou deve influenciar decisões políticas? Até que ponto? Mas você não vai responder agora não. Vamos dar mais um intervalo e a gente volta e só responde para a gente. Agradecer aqui a presença da minha colega de trabalho, Dora, que está aqui com a gente, e o padre Ismar. Muito obrigado. Tá? Se precisar de um espaço para a festa, Rancho Califórnia. E internet, já sabe, né? Speednet, veloz e confiável. Voltando já já. Bar da Amizade. As melhores cervejas são as que bebemos com os melhores amigos. Bar e restaurante Montiver, há quase 2 décadas dando sabor à sua rotina diária. Asprovel, proteção completa para os seus veículos. Estilos, lava-jato e higienização de estofados. Autoescola Autovia, centro de formação de condutores. Tim do Queijo, ou melhor, Rei do Queijo. Casa Andrade, tudo para você e seu lar. Seja membro do grupo do WhatsApp Cidadão Sem Mandato. Voltamos aqui com a nossa conversa com o Bispo Messias. A gente parou, eu perguntei sobre a questão da influência na política. Até que ponto a igreja pode e deve influenciar decisões políticas, Bispo? Olha, os documentos da igreja, a doutrina social da igreja tem um patrimônio riquíssimo. Então, fala da presença cristã no mundo da política. No sentido de iluminar, trazer os valores do Evangelho e a motivação para que os cristãos leigos se engajem, candidatem, que tragam a reflexão para ajudar a entrar neste mundo. Também se faz necessário o profetismo, que é o anúncio, a denúncia e a proposta, né, de algo novo. Então, se há alguma situação onde está existindo necessidade, se faz necessário o exercício do profetismo, dizer, né, qual a verdade que deve ser buscada, que deve ser experimentada. O que acontece na Igreja Católica é que a Igreja não é partidária. Né? A Igreja não permite ser partidária. Os membros, sim,
né? Tem são partidários. Um cristão leigo, por exemplo, se filia a um partido. Mas a igreja nunca vai fazer e não pode fazer uma campanha para um partido, né? No sentido de dela se tornar partidária ou de defender, proteger um candidato. Pode dizer valores, pode dizer denunciar, né, mas sem mencionar especificamente o nome, porque aí estaria fazendo política partidária. Mas no sentido de influenciar, de iluminar, de ajudar a sociedade a fazer as suas escolhas, isso tem um trabalho belíssimo na igreja, por ocasião das eleições, né, se publica cartilhas, faz reflexões, e o tema política, os temas políticos estão presentes na reflexão da igreja. Qual é a sua passagem bíblica predileta, preferida? Sim, eu tenho um lema para a minha vida episcopal. Aliás, a Bíblia, eu amo a palavra de Deus. Faz parte, né, da minha vida. Eu leio diariamente um capítulo da Bíblia por dia. Na sequência, começo no livro do Gênesis e vou até o livro do Apocalipse, né? Hoje, especificamente, eu entrarei no livro do Apocalipse hoje à noite. Geralmente eu faço à noite. Terminado, eu vou retomar lá novamente no livro do Gênesis. Então já é a quarta leitura sequencial da Bíblia. Agora, de tudo assim, eu tenho um lema bíblico que norteia a minha vida, que norteia a minha missão, que é o meu lema episcopal, que está em João, capítulo 15, versículo 4. Permanecei em mim. É um pedido de Jesus para os seus discípulos. Permanecei em mim, para quê? Para poder produzir os frutos. Não é um lema de escondimento, no sentido assim, entrar em Cristo, eu vou ficar protegido, eu vou me esconder aqui em Jesus. Não. É um lema que leva a estar com Ele em qualquer situação em que ele se encontra. Então, desde o seu nascimento, passando pelas bodas de Caná, pelos aqueles encontros que ele teve com as pessoas, os enfermos, né, indo até a cruz. Permanecer com Cristo, permanecer em mim, penso que deve ser um projeto, e eu tenho isso como projeto, né, de viver em Cristo. Ô bispo, já reparou que o meu menino está ali, né? Ele é muito curioso e sempre eu coloco ele para participar de alguma coisa e ele falou que tinha uma pergunta para fazer com o bispo. Eu vou chamar ele aqui, aí ele vai fazer a pergunta. Rapaz, senta aqui. Bom dia primeiro. Bom dia. Eu queria saber que quando você era criança, qual era o seu sonho de ser quando você cresceu? Sim. Qual que é o seu nome? Miguel. Olha, Miguel, quando eu era criança, então eu ia vivendo a vida e depois eu fui descobrindo qual é o meu sonho. Primeiro sonho que apareceu, eu quero ser palhaço. Lá na minha terra tinha os circos. Eu gostava de ir aos circos e ver o palhaço fazendo o povo alegre, né? Então eles contavam piadas, eles faziam aquele malabarismo. Então eu pensava assim, eu vou ser palhaço quando eu crescer. Aí meu pai falou assim, olha, é um desafio. Naquele tempo não tinha comunicação como tem hoje. Você vai ficar andando pelo mundo afora, vai perder o contato com a família. Aí eu desisti de ser palhaço. Mas quando eu fui crescendo, nasceu o desejo, então, de ser padre. Então esse foi um sonho grande, assim, na minha vida também. Isso. Agradece. Obrigado, Miguel. Deus lhe abençoe, muita força. Certamente você tem muito sonho também, né? Ô bispo, qual conselho o senhor costuma dar a quem está passando por um momento difícil? Olha, quando alguém está numa situação difícil, eu costumo dizer,
vai se lançando. Não desanime. Acredite no amanhã. Agora, por exemplo, eu vejo aqui à minha frente ali um morro, uma montanha com muitas árvores. Imaginemos que alguém, por exemplo, caia no meio de uma floresta, um avião, sei lá, alguma coisa, a pessoa cai ali e se perde. Se ela se entrega, o que vai acontecer? Ela vai morrer ali. Mas mesmo não sabendo se para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, ela deve seguir, ela deve pegar um rumo. Eu vou caminhar nessa direção e alguma hora eu vou encontrar a beirada dessa floresta, eu vou encontrar um caminho. Então, está passando dificuldades? Confia em Deus, confie na força, na capacidade que Ele lhe deu, não desanime e vá seguindo mesmo que seus passos sejam lentos. Nessa visita do senhor aqui, além da visita pastoral, o senhor irá atender alguns jovens, né? Um sacramento. É do crisma ou da crisma? Da crisma. É o seguinte, quando fala o crisma, se refere ao óleo. O óleo abençoado pelo bispo, né, na Quinta-feira Santa, ou na missa do crisma. Né? Então, quando se fala o crisma, se refere ao óleo. E quando se fala a crisma, se refere ao sacramento. Então, hoje nós celebraremos a crisma, o sacramento da crisma, transmitindo o dom do Espírito Santo para aqueles que serão crismados. E qual a sua mensagem para essa juventude, bispo? Olha, a mensagem é que continue amigos de Jesus, próximos de Jesus, que conserve a amizade por Cristo, porque Ele ama a juventude. O Papa Francisco escreveu a Christus Vivit, ele disse, jovem, Cristo vive e quer te vivo. Então, juventude, ame a Jesus, permaneça, tenha vida em Cristo e mantenha a chama da fé viva, a chama da esperança. Muito bem. Bom, bispo, a gente está encerrando a nossa conversa. Volto a dizer que foi um prazer muito grande estar aqui com o senhor. Por favor, suas considerações finais. Sim, agradeço, Luciano, esta oportunidade, né, de falar aqui com os seus internautas, com os que o acompanham, né, nesse podcast. E eu peço que também ofereçam as suas orações por mim. E nós somos um povo peregrino, ou seja, um povo que está caminhando. E o nosso desejo, a nossa aspiração é de caminhar sempre para o bem, sempre para o melhor. Alimentemos a esperança no dia a dia e não percamos a fé, porque a fé nos levará muito para frente. Para trás está a nossa história, mas para frente está a eternidade. É com a fé que ingressaremos na eternidade. Muito obrigado, pessoal de casa, muito obrigado aos visitantes aqui, minha menina Mariana, que você é o que mesmo, Mari? O filmmaker, meu menino. E minha esposa acabou de chegar ali. Abração e obrigado, até a próxima.